todo mundo gosta de café, né? Eu acredito que todo mundo deve gostar de café. Eu sou louco por café, né? Então, esse vídeo aqui, eu queria trazer um assunto um pouco diferente, mas que obviamente está relacionado à química. E eu quero falar sobre a cafeína, cara. A cafeína que está tão presente no nosso cotidiano, né? Principalmente nós brasileiros que tomamos café diariamente, né? Não sei vocês, mas eu sou doido por café. Quando eu era criança eu odiava café, eu achava ruim e tal. Mas com o tempo fui ali tomando. Não, cara, olha, não é que o bagulho é muito bom, né? Ó, aqui no canal eu não tenho muito essa coisa de maneirar muito nas palavras, não, tá? Então, é, pode ficar de boa aí, falou que, assim, é que o negócio é natural, tá ligado? Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tava estudando um pouco sobre a cafeína, né, sobre funções orgânicas principalmente, inclusive lá no meu Instagram eu posto, né, diariamente alguns conteúdos, alguns reels, então se vocês quiserem me seguir no Instagram também, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo, aqui na descrição. E inclusive, cara, acabei inclusive de postar um reels lá falando sobre a cafeína, né? Falando sobre as funções orgânicas que estão presentes na cafeína, né? Então, esse vídeo aqui basicamente é para falar sobre a cafeína de um modo geral, né? Mas também falar sobre a química dela, né? As suas funções orgânicas presentes ali, as propriedades, como que a gente consegue estudar a cafeína de um ponto de vista da química, né? Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para ajudar a engajar e assim o YouTube entregar esse vídeo para muito mais pessoas, beleza? Então, pessoal, há um tempo atrás, acho que é mais ou menos uns 6 meses atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o porquê que nós choramos ao cortar uma cebola, né? O vídeo teve bastante visualização, a galera gostou muito, né? Inclusive vocês podem perceber até pela forma, né, pela fotografia e pela qualidade do vídeo que a gente mudou algumas coisas ao longo desse tempo aí. E naquele vídeo eu falei muito sobre as propriedades da cebola, as substâncias presentes na cebola, né? Eu falei lá, por exemplo, sobre os ácidos sulfônicos, ácidos sulfínicos e também o sulfúrico, que também está presente lá nas enzimas da cebola. E eu quero fazer a mesma coisa nesse vídeo aqui, só que agora com a cafeína, né? Então, assim, a cafeína, basicamente, ela possui 3 funções orgânicas, né? A cafeína ela é uma molécula orgânica, né? Então, quando a gente vai estudar cafeína em laboratório, né? Eu particularmente, nunca trabalhei com cafeína em laboratório, mas algumas pessoas trabalham, alguns químicos orgânicos trabalham, né? Eles podem isolar a substância para encontrar alguns tipos de substâncias presentes. Inclusive, eles podem isolar a cafeína para extrair, sei lá, a amina, amida, iminas, que são as funções orgânicas que estão presentes nessa estrutura, né? Então, eu estou preparando ainda umas aulas sobre essas funções orgânicas, mas basicamente, amina. O que é uma amina? A amina é uma função orgânica que possui o nitrogênio ligado a hidrogênio, então nós temos o NH2 ligado a uma cadeia carbônica, né? Ou a um átomo de carbono, né? Está ligado a um átomo de carbono. Então, por exemplo, as aminas estão presentes na molécula de cafeína, né? Além disso, nós temos também a amida, que é uma função que, do ponto de vista conceitual, é bem parecido com a amina, mas a diferença é que nós temos o NH2 ligado a um carbono que possui uma dupla O, né? O que é uma dupla O? É uma carbonila, carbono ligado a um oxigênio por meio de uma dupla ligação, né? Então, eu não sei se vocês conhecem os ácidos carboxílicos. Nos ácidos carboxílicos nós temos o carbono ligado a uma carbonila e a um álcool, né? Álcool não, perdão, nesse caso ele não seria um álcool, né? Mas ele estaria ligado a uma carbonila e a uma hidroxila, né? Nós teríamos o ácido carboxílico, que inclusive está presente no vinagre, né? Que é o ácido acético, é o ácido carboxílico mais comum, né? Que a gente estuda. Então, assim como no ácido carboxílico, nós temos aqui nas amidas, né? Então, a amida é como se ela fosse um ácido carboxílico, só que nós substituímos a hidroxila pelo NH2. E, além dessas duas funções que eu falei, aminas e amidas, nós temos também as iminas. O que é uma imina?
Basicamente, a imina é um átomo de nitrogênio ligado a um carbono por meio de uma insaturação, ou seja, por meio de uma ligação dupla. Pode ser uma ligação tripla também, tá? Então, a molécula de cafeína ela vai ter essas três funções orgânicas: amina, amida e iminas, tá? E, bom, isso, né, do ponto de vista químico falando, né, essas funções orgânicas, elas possuem várias propriedades, né? Por exemplo, as aminas, elas também podem ser encontradas é, na, na, no peixe, né? Por exemplo, aquele odor que a gente sente no peixe, né? Quando a gente vai numa peixaria, por exemplo, a gente sente aquele odor é característico das aminas, né? Então eles têm ali a presença ali das aminas naquela estrutura. Existem outras substâncias como a cadaverina, que é uma molécula que está presente nos cadáveres humanos ou de animais, né? E ali nós temos aminas também, né? Então, gente, por que eu estou trazendo esse conteúdo? Bom, primeiro porque cafeína é uma coisa que a gente consome no dia a dia e é muito interessante de trabalhar a química trazendo isso um pouco mais para coisas que estão voltadas para o nosso cotidiano, né? Que a gente consome ali diariamente, né? E além disso, eu queria trazer algumas propriedades da cafeína aqui, né? Todo mundo sabe que a cafeína, ela é um estimulante, né? Então, quando você toma cafeína, geralmente quando alguém diz assim, cara, eu preciso tomar um café para poder me despertar, né? Por exemplo, eu tô com muito sono, então eu vou tomar um café aqui para despertar, né? Ou seja, quando você fala isso é porque você sabe do poder estimulante que a cafeína tem, né? Mas eu queria trazer também um contraponto à cafeína aqui, né? Que contraponto seria esse? Todo alimento que nós consumimos, né? Quando a gente consome ele em excesso, ele pode fazer mal. No caso da cafeína, existem estudos, né? Que não existe assim, necessariamente um consenso, mas existem estudos que, pelo fato dela ser estimulante, ela pode viciar, né? Então, não como uma droga, claro, mas tudo que a gente consome em excesso acaba se tornando um vício, mas ela pode causar ansiedade. Sim, ela pode causar ansiedade. Por que ela pode causar ansiedade? Porque assim, o estimulante, ele ativa algumas zonas do nosso cérebro, algumas zonas do nosso corpo, né? Algumas áreas neurais aqui no nosso cérebro, que liberam, por exemplo, uma substância chamada dopamina, né? A dopamina é a molécula responsável pelo prazer. Então, toda vez quando você toma o café, por exemplo, no meu caso, eu tomo muito café, né? Então, gera uma sensação de prazer. Quanto mais dopamina você vai liberando no seu cérebro, você vai ficando um pouquinho mais ansioso, né? É um sintoma, digamos assim, uma consequência quando você toma muito. Isso não é só cafeína, é qualquer estimulante, né? Um energético, por exemplo, ou algum remédio que pode melhorar a tua concentração também, né? Que de certa forma serve como um estimulante, alguns remédios, não sei, né? Alguns remédios podem funcionar como um estimulante para te ajudar na concentração. Então, todos eles vão te causar não só ansiedade, mas alguns outros problemas de saúde, né, que estão relacionados com o cérebro. Por quê? Porque as moléculas que estão presentes nessas substâncias, elas atingem diretamente aqui os nossos neurônios, né, os nossos... Eu não sou muito da área de neurociência, então não sou muito qualificado, digamos assim, para falar nesses termos técnicos mais voltados para a área de neurociência. Mas, quando nós tomamos qualquer tipo de estimulante, seja ele o café, seja ele o Red Bull, por exemplo, nós temos ali uma tendência a sentir, né, ansiedade. A gente pode sentir, eu, por exemplo, falo por mim também, né, eu costumo sentir alguns formigamentos, assim, né? Me sinto um pouco mais ansioso, um pouco mais agitado. Essa agitação é por conta dessas moléculas que são liberadas no nosso organismo, né? Como a dopamina, por exemplo. A gente pode liberar também serotonina, né? Então, assim, eu tô falando de uma forma bem superficial, mas basicamente, né, um dos malefícios, poderia ser assim por dizer, da cafeína e de outros estimulantes é que elas podem atingir partes do nosso cérebro que dão como resposta uma questão de ansiedade, né, de agitação ali, né, por isso que é um estimulante,
né? Mas é um dado interessante, é uma coisa interessante da gente saber sobre a cafeína, né? Mas aí, você gosta de café? Você não gosta de café? Coloca aqui nos comentários pra eu ver. Então, pessoal, além de todas essas questões que eu falei, né? Aqui eu tô falando ainda, nem tô falando tudo sobre a cafeína, né? Mas a cafeína, ela é, sim, muito boa, né? Ela libera, além da dopamina, tudo que é saboroso, né? Que tem ali, libera a dopamina no nosso cérebro. E quanto mais dopamina a gente vai liberando, a gente pode acabar se tornando dependente disso, né? Mas quimicamente falando, quais seriam, então, os benefícios da cafeína, né? Além da questão de te ajudar a se despertar, né? Isso é bom, né? Se você não tomar em excesso, é bom você manter ali um ritmo, né? Tá com muito sono, você precisa estudar, por exemplo, então você vai lá tomar um pouco de café. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui para ajudar o canal a crescer, beleza? Então, um abraço e valeu!